A entrevista de hoje é um balanço da política nacional neste primeiro semestre de 2019. O desempenho do governo Bolsonaro, o funcionamento do Congresso Nacional, as relações entre os poderes da República e os vazamentos de mensagens do ex-juiz Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, que já ocorrem há mais de um mês. Eu vou conversar com o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Muito bem-vindo, Malco. Obrigado, Vivi. Um prazer estar aqui novamente. Vamos fechar o nosso semestre com essa conversa. Malco, a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência certamente foi assim... A reforma como um todo foi o grande marco desse semestre, né? Seja para o Congresso, seja para o governo Bolsonaro, enfim, para as forças políticas que estão lá em Brasília. O que representou essa aprovação? Pensando assim, vamos pensar, a Câmara, esses personagens, a Câmara como um todo, o Centrão, que foi definidor, né, do jogo. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um desses participantes, a oposição e o próprio governo Bolsonaro. Bom, é ótimo conversar com isso, porque se não tivesse a reforma da Previdência, talvez o resumo do semestre seria muito barulho por nada. Mas como aconteceu a reforma, a gente entrou num outro patamar. Então eu acho que nós temos que fazer o cálculo de quem ganhou e quem perdeu e a partir daí falar de cada um desses atores. Não há dúvidas, então, que o principal vitorioso desse semestre é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ocupou um lugar que raramente é ocupado por um político brasileiro, o legislativo como sendo promotor de políticas públicas e de uma reforma na estrutura de leis. Quase sempre o papel desse presidente dessa casa, da principal casa do Parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados, é subjugado em relação à vontade do presidente. Mas dado o comportamento do presidente, dado as pautas escolhidas por Bolsonaro durante o primeiro semestre, a força do governo se deu através de Rodrigo Maia. Então talvez ele seja o maior ganhador na política brasileira nesses primeiros 6 meses. Em segundo lugar, deveria ser o próprio presidente, mas também não acho que é ele o vitorioso. Em segundo lugar, ganhou o Centrão. Por que o Centrão? O Centrão conseguiu ter as suas demandas atendidas pelo governo, conseguiu recursos para aplicar na base, tal como era o esperado, e além disso conseguiu mudar a imagem negativa das primeiras agendas do governo de fazer como toma lá, dá cá, como sendo algo negativo. Transferiu isso numa ação positiva, uma vez que a população está recebendo nos últimos 30 e nos próximos 30 dias dinheiro aplicado na saúde dos municípios. E em terceiro lugar, aí sim vem o presidente... Através da emenda, da liberação das emendas parlamentares. Exatamente, na área de saúde, porque dado o orçamento impositivo, foi uma verba suplementar, uma verba extra em relação ao acordado, ao esperado, entre o cálculo que os deputados estavam fazendo. Só uma parte aqui, você está fazendo uma relação com essa ideia do toma lá da cá, porque na verdade isso foi liberado de uma forma concentrada na semana da votação. Não é? Então, apesar de ter o orçamento impositivo, teve uma liberação extra na semana de votação. E a grande questão, porque não é uma verba que estava constando no orçamento impositivo, foi uma suplementação do orçamento extra para atender demandas de saúde, né? E agora eles conseguem atender. Indiretamente, a população também sai beneficiada, uma vez que esse dinheiro chega na ponta na realização de políticas públicas na área de saúde. O terceiro, este sim, tem que saber capitalizar mais a sua vitória. Bolsonaro atendeu à expectativa do mercado, que era que no primeiro semestre a reforma fosse aprovada na Câmara dos Deputados. Faltou uma sessão para ter os 2 turnos, né, para conseguir fazer tudo no primeiro semestre, mas ao que tudo indica, o mercado já contabiliza essa vitória. No dia 6, assim que retomar o trabalho, será votado o segundo turno e a reforma seguirá para o Senado. Então, o Bolsonaro poderia ser o grande vencedor, mas acabou abrindo mão deste papel para outros atores. Agora tem um grande derrotado.
Não há dúvidas que o papel da esquerda ao se posicionar radicalmente contra a reforma, em vez de discutir pontos específicos da reforma, fez com que ela fosse colocada como um grupo de minoria e colhendo 100 e poucos votos só na reforma. Ou seja, a esquerda não conseguiu dialogar e fazer as suas pautas valerem para que ela, nesse ponto específico, lograsse sucesso dentro da sua estratégia. Questionar a reforma como um todo foi uma estratégia equivocada da esquerda. E por que isso aconteceu? Porque nós já vimos, né, desde 2003, se a gente for mais específico, da primeira reforma do governo Lula, todos os governantes estão preocupados e atentos com a questão da reforma da Previdência. Agora, Mal, quando você fala que ela não soube, quer dizer, se posicionar, é porque ela votou contra, não é? Lá na votação, a esquerda, o PT, o PSB, o PDT, a Rede, o PSOL, eles votaram contra, apesar de ter havido defecções. Agora, de fato, no processo, eles pontuaram e fizeram algumas conquistas. Eles não conseguiram ter visibilidade em relação a isso? Então, o que ficou foi a votação? As conquistas foram todas marginais e, pior, focadas a privilégios de grupos específicos. Então, por exemplo, a questão dos professores e a questão dos militares, né, foram duas conquistas nos destaques, com o apoio da esquerda, mas também com o aval do governo. Fora disso, perdeu todas as outras pautas. Então, a idade mínima, a aposentadoria rural, tudo que era colocado acabou não entrando na pauta. Então, ou seja, a esquerda, ao questionar a reforma como um todo, às vezes questionar até a real necessidade da reforma da Previdência, acabou deixando que acontecesse algo que nós sabemos que aconteceu. O grande ônus da reforma da Previdência está exatamente no trabalhador médio, está na carreira de quase todos nós. Então, os grupos de interesse acabaram saindo privilegiados e assegurados nas suas principais demandas. Por que você acha que o governo Bolsonaro não conseguiu capitalizar essa vitória? Porque capitalizar no sentido de parecer ao público que era um mérito dele, não é isso? Porque, na minha opinião, Bolsonaro nunca, como parlamentar, aí esses são fatos, né, defendeu claramente a reforma e depois, mesmo quando ela tramitava já a favor do seu governo, ele sinalizou contrário a algumas pautas na defesa de certas corporações. Ou seja, Bolsonaro jogou contra o seu próprio governo. Chegou a ser chamado de sindicalista. Por pessoas do seu próprio governo. Exatamente. Nesse sentido, ele perdeu a chance de ser o grande promotor. Ele acabou que ele é alguém que atrapalhou o resultado da reforma, trazendo mais justiça na previdência dos nossos filhos ou mesmo nossas mesmas. Agora, a atitude do Bolsonaro, ela... você, no início da sua exposição aí, você estava falando que não fosse a Previdência, teria sido um semestre, como é que foi a expressão que você usou? Muito barulho por nada. Muito barulho por nada, que expressaria isso. O que então, novos fora a Previdência, o que ficou? Então, exatamente, é muito barulho por nada. Então, agora é muito interessante, porque esse muito barulho por nada, quem se surpreende com Bolsonaro pode ser acusado de várias coisas nesse governo, menos de ter feito um estelionato eleitoral, ou seja, de ter agido na campanha de uma maneira e como governante de uma outra maneira. O Bolsonaro, o presidente, é o mesmo Bolsonaro da campanha. As pautas que muitas vezes nos parecem absurdas colocadas por eles são as mesmas pautas colocadas na campanha. Talvez o eleitor que não tenha percebido isso para se dizer de certa forma insatisfeito. Então isso faz com que ele tenha uma aprovação hoje daqueles que concordam com a sua pauta, que acham que a solução para a violência de fato é um armamento cada vez maior da população, daqueles que acham que a política de trânsito, que os radares são de fato uma indústria de multa e quanto menos radar, quanto menos controle é melhor, daqueles que acham que as leis ambientais só servem para atrapalhar o empreendedor. Então aqueles que concordam com isso, que é uma parte da população brasileira, estão satisfeitos com ele. Agora aqueles que votaram em Bolsonaro achando que ele seria diferente, essa é a turma que está caminhando da satisfação para a insatisfação a cada pesquisa que foi sendo divulgada durante esse primeiro semestre.
Só retomando também um outro ponto, uma menção que você fez sobre o protagonismo do Rodrigo Maia e do Legislativo na aprovação da reforma da Previdência. Discutiu-se muito o que é que nós temos hoje, um semipresidencialismo, nós caminhamos para isso, né? um semi-parlamentarismo, e o Rodrigo Maia deu uma sinalizada para o Bolsonaro em relação ao próximo semestre, fazendo um prognóstico, digamos, pouco otimista nas relações, que se o governo não mudar de comportamento, se ele, Bolsonaro, não mudar de comportamento, essas relações vão para o brejo. Porque, por enquanto, ainda tinha uma pauta que era assim, digamos, segurava muito da situação, apesar de que tem aí a reforma tributária pela frente, né? Agora, enfim, o que você acha disso, dessa posição do Rodrigo Maia, dessa expectativa em relação a esse próximo semestre, nas relações legislativo-executivo? A primeira coisa a analisar é por que Rodrigo Maia foi tão proeminente. Exatamente pela fragilidade do presidente. Então, não existe vácuo de poder, né? O poder sempre vai ser ocupado por alguém. E a nossa democracia consensual, ou seja, com um poder de veto grande para o parlamento, não deixa o executivo governar sozinho mais, né? E talvez o último, o que consolida isso é exatamente o orçamento impositivo, que era a grande manobra que os presidentes anteriores tinham, que Dilma perdeu e que Bolsonaro também não pode contar com isso, faz com que o papel de negociação do parlamento seja das principais atividades do executivo hoje. Quando o Bolsonaro se furta disso ou coloca líderes que não têm esta prática, faz com que o presidente da Câmara ocupe este papel. É exatamente o que o Rodrigo Maia está sabendo fazer. E por que Rodrigo Maia e não Davi Alcolumbre? Aí pela personalidade de um e de outro. Enquanto um vem do alto clero, está acostumado a fazer esse papel, o Davi Alcolumbre vem do baixo clero do Senado. Por isso que a proeminência está exatamente no Rodrigo Maia e não no Davi Alcolumbre. O segundo semestre... Também é uma estrada maior, né? Exatamente. É uma estrada de alto clero, né? De quem já dava as cartas há mais tempo. Agora, no segundo semestre, a pauta não é tão confortável e não é uma unanimidade. Ainda mais do que isso. O interesse do governo vai ser questionado o tempo todo na reforma tributária, né? A reforma tributária é uma reorganização dos tributos que pode ou penalizar a população ou penalizar o governo. É sempre uma guerra de foice, né? Sempre que ela é retomada. E sempre uma defesa de corporações e interesses muito grandes. Eu acho que se o governo não conseguir mudar a sua pauta, mudar a sua forma de relacionar com o Congresso, dificilmente essa reforma caminhará na direção que o governo espera. E se ela caminhar na direção contrária, não há dúvidas que o governo será o principal prejudicado. Agora, como é que você viu a pesquisa mais recente que saiu, Datafolha, que mostra a aprovação do governo Bolsonaro, mede algumas questões, especialmente a aprovação do governo. E mostra que de abril até julho, quando ela foi publicada, agora em 8 de julho, não houve uma oscilação significativa, quase nada dentro da margem de erro, né? Está em 33%, salvo engano, daqueles que consideram bom ou ótimo o governo. Mas, por outro lado, tem outro tanto igual a esse que consideram ruim ou péssimo e tem aí 31% que consideram regular. Como é que você vê esse cenário da percepção do eleitor, da população em relação a ele? O colchão de Bolsonaro, ou seja, o teto dele era o que ele teve de voto na eleição, né? Então, ele poderia estar hoje com 50%, 60%, né, de avaliação positiva, e ele perdeu isso muito rápido, atingindo o seu piso. Dificilmente Bolsonaro vai diminuir desses 30%, que é de fato quem coaduna com as suas ideias, a não ser que ele continue numa linha que vai surpreendendo seus próprios eleitores. Por exemplo, essa questão da indicação do filho, por exemplo, tem tido uma resposta bastante interessante por defensores quase intocáveis do presidente o tempo todo, que começam a falar, opa, peraí, aí já é demais, né? Eu fico pensando, uma analogia, né, assim, muito, né? Da mesma maneira que tinha os aloprados do governo do PT, aqueles petistas radicais, os xiitas, né, dado por alguns, tem uma linha do governo Bolsonaro que parece muito com isso, assim, que eu acho que eu posso fazer o que quiser com o Estado. E o jogo não é bem assim, né? A outra impressão que dá é que esse pessoal que acha que pode fazer o que quiser era uma turma que jogava um campeonato de segunda divisão, um campeonato de várzea, no qual se comprava o juiz, no qual se simulava faltas, no qual se fazia acordos que eram
por baixo dos panos, etc., que isso tinha validade. E quando chega no campeonato principal, você tem muito mais visibilidade, muito mais controle, o que fica mais difícil fazer certas coisas. Então, eu acho que esse governo um pouco age assim, às vezes como um time de várzea num campeonato principal. E isso pode trazer grandes dificuldades para indivíduos ou para o conjunto deste governo. Só que agora eles são titulares, né? São titulares e com toda a exposição que está jogando no estádio que eles estão. Agora, a gente nota pelos percentuais que é uma polarização cristalizada. Sim. Também. Não só a percepção, mas a posição das pessoas, né? Porque exprime agora, a polarização, de novo, não pode surpreender. Se você quer antecipar qual é o próximo passo deste grupo, basta ler Olavo de Carvalho. É tão interessante isso. Se você acredita nas coisas que Olavo de Carvalho diz, é muito fácil prever qual é o próximo passo, qual é o tipo de raciocínio feito. Se você não acredita, você acha que tudo isso é um absurdo. Então são dois mundos que correm por lógicas diferentes. Tem a ver com a forma que você vê o mundo, é com a epistemologia mesmo. Assim. Se eu acredito nisso, vai acontecer isso. Se eu não acredito, se eu acho que isso é mentira, nada faz sentido. Então eu acho que a gente está vivendo essa polarização nas várias esferas. E não tem nenhuma dúvida. O principal ator deste processo é o dito filósofo Olavo de Carvalho. Leiam Olavo de Carvalho que vocês vão conseguir antecipar os próximos passos do governo Bolsonaro, principalmente no que se refere ao comportamento dos seus filhos e da equipe do núcleo duro no que se refere à promoção de políticas públicas e ao pensamento em relação ao que move a sociedade brasileira. A propósito de comportamento, a pesquisa mostra que existe praticamente uma soma entre aqueles que rejeitam, que desaprovam o governo Bolsonaro e os que consideram regular quando vai se falar do comportamento do presidente da República, não é? 61% reprovam, ou acham que ele não está se comportando como esperado, melhor dizendo. Isso é muito legal, né? A imagem do governante versus a imagem do governo, né? O que era a nossa história até 2013? É quando nós tínhamos governantes bem avaliados e governos mal avaliados. Quando avaliava as políticas públicas implementadas, seja por Fernando Cardoso, por Lula ou por Dilma até 2014, as pessoas questionavam as políticas públicas, mas avaliavam bem o seu governante. De 2013 para frente, isso desapareceu. Os governos ficaram do tamanho das políticas públicas. E no governo Bolsonaro, o fenômeno é o contrário. A gente tem o governante abaixo da política pública, que é uma coisa muito difícil de esperar. Então, o que tende com o passar do tempo a acontecer? As políticas públicas vão puxar o governante para cima, um pouco o que aconteceu com os empresários agora, né? A pesquisa da XP mostra isso com muita clareza. Os empresários já estavam só a 15% de avaliação positiva e depois da reforma da Previdência foram para 55%, ou seja, o governo sendo ancorado a imagem do presidente pelas políticas públicas. Então, uma imagem desse grupo específico. Será que isso vai acontecer com a população brasileira? Aí é a minha opinião, dificilmente, porque a reforma da Previdência, por mais que alivie o caixa do governo, vai demorar a ter resultado positivo. Na verdade, o efeito negativo vem antes do efeito positivo dela, que é muito a longo prazo. E a Vaza Jato? Esse capítulo é muito interessante, esse capítulo nesse semestre, né? É um capítulo que, de um lado, ele beneficia Bolsonaro, porque ele tinha 2 ministros que eram intocáveis. Era um governo de 3 pessoas, um presidente frágil com 2 ministros muito fortes. De um lado a personalidade de Moro, de outro de Paulo Guedes. Mas Moro, como tem um viés político maior e Paulo Guedes, o interesse não é uma carreira política, o que tudo indica até o momento, né? Os compromissos dele são outros, faz com que apagar um pouco o Sérgio Moro pode ser positivo para Bolsonaro, para que ele tenha uma maior autonomia, uma maior liberdade para poder conduzir o seu governo ou mesmo fazer ajustes que possam ser necessários com o passar do tempo. Agora, a grande questão da Vaza Jato é que a gente não sabe aonde que isso vai parar, né? Assim, a mesma expectativa que os atores que estão vendo as suas conversas divulgadas no dia a dia, o eleitor, os analistas também ficam vendo assim, qual será o próximo capítulo? Se ela parar hoje, tem grandes consequências? Talvez só para o próprio Moro, que perdeu um pouco da imagem intocada, ou do Dallagnol, que seria o grande
promotor da honestidade, de uma nova ética da vida pública brasileira, e isso vai ficando mais frágil quando expõe... Você diria que dá uma arranhada na altura que está. Na altura deles, mas não na Lava Jato, não na vontade de combater a corrupção, não na estrutura, não na mudança dos resultados já colhidos, não vai... Mas não acende uma luz amarela para os comportamentos dentro dessas estruturas, desses órgãos de controle? Isso. Agora, há de se pensar também se o grande objetivo, pela própria conversa que já vazou, já não foi alcançado, que não há dúvidas que desde o início a Lava Jato sempre teve um comportamento seletivo, sendo mais duro em relação a alguns atores e mais benevolente com outros, né? E talvez esse objetivo já tenha sido alcançado com a retirada de cena do processo político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas como diz que tem muita coisa para se mostrar, a gente vai continuar na expectativa. Continuar na expectativa, esperando chegar o e-mail do Intercept falando o que temos para hoje. Nós não podemos terminar de analisar esse cenário político, não gostaria que você fosse embora sem falar um pouquinho sobre Zema, né? O governo de Romeu Zema, e como é que você vê as perspectivas do andamento dele para o resto desse ano e para o mandato dele, levando em consideração que Romeu Zema tem, digamos, um comportamento um pouco errático na relação com o legislativo, né? Recentemente ele fez um gesto de vir aqui receber o relatório das audiências de fiscalização, do Assembleia Fiscaliza, né, das audiências com secretários. O relatório foi apresentado, entregue a ele, ele veio até aqui receber pessoalmente. Por outro lado, ele fez declarações que demonstraram pouca empatia com os deputados e tal, mais uma vez criando arestas até para o futuro aí de votações na casa. Qual que é a sua percepção sobre o comportamento dele, da equipe dele e o futuro do governo? Então, só para contextualizar, eu acho que o governo Bolsonaro não muda com o passar do tempo. Ele vai ser este governo com esse tipo de liderança e com esse comportamento da agora até o fim. Então, são 3 anos, mais 3 anos e meio do mesmo estilo de governar. E agora vamos falar do Zema, porque exatamente esse contraponto é importante. O governo Zema, a minha impressão é que é um governo bem intencionado e um governo com quadros muito competentes. Mas quadros muito competentes, mas fora dessa arena que eles entraram. Então é mais ou menos, voltando à metáfora do futebol, e quando igual eu usei o time de várzea jogando no campeonato principal, a impressão que eu tenho que o governo Zema é mais ou menos igual à seleção brasileira. Você pega vários craques e coloca no mesmo lugar com muito pouco vínculo entre si e naquele local que eles estão. Os jogadores estão no exterior, não tem nenhum vínculo com o país mais. O governo Zema são um conjunto de craques nas suas áreas de atuação ao longo da sua vida privada e vem para a vida pública para poder fazer esse jogo. Então, se conseguir aprender e tem possibilidade para isso, pode dar certo. Agora, o tempo pode ajudar. O tempo pode ajudar e a vontade de aprender. Mas pode ser que não consiga, em 3 anos e meio, o tempo que sobra, conseguir articular uma base política consistente, uma forma de implementação de políticas públicas, uma reorganização das finanças do Estado, que ele possa ser um ator do peso que pode ter esse conjunto de homens e mulheres juntos que conduzem esse governo. Então, a minha impressão é um governo bem intencionado, com pessoas competentes, mas que estão jogando mal porque está numa esfera que não conhece. O campo ainda é muito difícil para eles. E o campo da política, né? Você que está aqui nessa casa há muito tempo, eu que acompanho ela, sabe que ele tem melindres, tem ritos, tem estratégias que às vezes é muito diferente da vida privada. Malco Camargo, o nosso tempo acabou, olha que pena. Sempre um prazer, Vivi. Esse papo de longe, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês, até mais. Eu conversei com o cientista político Malco Camargo, que apesar do tempo curto, deu aqui para nós uma visão da cena política, do cenário político nesses primeiros 6 meses, esse semestre simbolicamente se encerrando agora, especialmente para o mundo político, né, que está entrando em recesso, tanto lá em Brasília quanto cá. Então, como é que foi? Como é que foram as relações entre legislativo e executivo por lá? Como é que foi o desempenho do Bolsonaro, o comportamento dele? Como é que as pesquisas indicaram isso? E também aqui fizemos uma referência a Romeu Zema e o Malco falou um pouco desse
novo governo que está aí, que tem uma estrada para trilhar. O Mundo Político, então, fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube e para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.